meus amados, hoje eu vim aqui para falar de jugo desigual, relacionamento abusivo. Mas o que é que tem a ver, né? A Bíblia nos fala sobre o jugo desigual, né? E que a gente não deve, né, se relacionar no jugo desigual. E não é só no relacionamento marido e mulher, né? Mas em todas as relações que a gente pode ter, né? Amizades, né? De empregos, jugo desigual, ele não é aconselhável para nenhum de nós. Se nós nos lembrarmos ali do que diz na Bíblia, né? Que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Deixe sobre mim o seu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, se Jesus nos ama a tal ponto de querer trocar conosco, de falar para nós, deixa sobre mim o teu jugo, deixa sobre mim o teu fardo, carrega o meu que é mais leve. Se Jesus nos diz isso, será que ele nos fez para ser escravas? Será, mulher, que ele te fez para ser escrava de um relacionamento que te maltrata? De um jugo tão desigual a ponto de só te ferir? Não te beneficiar? Algumas mulheres ainda se beneficiam com dinheiro, porque às vezes o marido tem dinheiro, alguma coisa, mas isso não se compara a ter as coisas, não se compara a ter o amor, a ter o carinho, né? A ser respeitada, ser amada, porque ser posse é diferente de ser amada, né? E eu não quero dizer para ti que a gente não deve, né, viver a nossa submissão bíblica. Não, a gente deve ser uma esposa submissa, que ama, que cuida, mas quando o jugo é tão desigual a ponto de só machucar, só trazer prejuízos, não é isso que o Senhor quer para a tua vida, né? E quando a gente lê ali, né, que o jugo do Senhor é leve, a palavra jugo ali, ele se refere à canga. A canga, aquela que era usada antigamente com os bois, né? Aquele instrumento de madeira que era colocado sobre dois bois para que eles arassem a terra, né? Aquilo ali é uma canga, é um jugo. E Jesus fala dessa forma, que o jugo dele é leve, é suave, né? Que quando a gente é colocado sobre um jugo desigual, ele pesa demais para um lado só. Era usado essa canga para colocar dois bois juntos porque eles fariam melhor o trabalho. Um boi mais velho, experiente, que já sabe o que fazer, que sabe como proceder ali para arar a terra, e um boi mais novo, mais forte, né, mais viril, que conseguisse ter força. Então o boi mais velho, ele servia para dar direção, ele servia para dar ajuda, e o boi mais novo era para dar força, para conseguirem fazer melhor um trabalho bem feito. Porque se colocasse dois velhinhos, ia ficar ali um negócio parado, demorado. Se colocasse dois novos, ia dar bagunça, porque os novos não têm experiência, né? Então, quando Deus nos fala sobre o jugo desigual, é quando coloca duas pessoas tão diferentes, elas não vão crescer. Quando a gente fala sobre o jugo desigual no relacionamento, se você tiver um casamento saudável, né, que foi te entregue por Deus, você vai ser colocado do lado de uma pessoa que vai te fazer crescer, você vai ajudar o outro a crescer, e os dois juntos vão caminhar para um caminho, para uma vida, para um futuro de prosperidade, né, de saúde mental, né, psicológica, física, tudo. Porque um casamento, ele é a primeira coisa que nos faz ou ser derrubadas ou ficar de pé. Porque por mais que a gente ame os nossos filhos, a nossa família, quando o nosso casamento vai mal, a gente fica derrubada, não tem jeito, né? Então, se o nosso casamento vai bem, todo o resto da nossa vida vai bem. As coisas prosperam, as coisas andam, as coisas parece que vão de vento em popa, né? Então, quando você é colocada do lado de uma pessoa que tem um jugo igual, né, mas dizendo da forma que uma pessoa que serve para te levantar, para te ajudar, da mesma forma você vai servir para prosperar essa pessoa, para impulsionar, os dois vão crescer.
Mas quando você é colocado do lado de uma pessoa que tem um jugo totalmente desigual, essa pessoa só vai te puxar para baixo, né? E tanto a mulher quanto o homem, né? Há muitos homens hoje que a gente vê que são abusados, são tanto psicologicamente como fisicamente por mulheres, sim. É menos que as mulheres, sim, mas tem. Não é caso específico de mulher. O homem também sofre jugo desigual. Então, quando a gente é colocada com alguém que não serve para nós, que vai servir só para puxar para baixo, para sugar nossa energia, para te derrubar, porque a pessoa que te humilha, que te maltrata, que bate, que machuca, né? Tem pessoas que sofrem um abuso somente psicológico, mas ele é tão dolorido quanto o físico. Porque o abuso físico, por mais que ele deixe marcas eternas na sua mente, você consegue curar as feridas. Apesar de mais doloroso que seja, você consegue curar essas feridas. Mas sim, fica marcas na tua mente que tu nunca vai esquecer. Só que o abuso psicológico, ele ainda é mais profundo. Porque ele pega tão lá embaixo, mas tão lá embaixo, que ele te joga num poço tão fundo que você fica perdida, fica derrotada e não sabe mais o que fazer. E muitas vezes você não tem força para sair disso. E muitas vezes você só vai conseguir sair disso quando você buscar ajuda, quando você começar a se conhecer, se entender e ver o que é que eu preciso para melhorar. Porque eu preciso me amar em primeiro lugar. E se eu não me amo, eu não consigo jamais me conhecer a ponto de entender que eu não sou esse lixo que falaram que eu era. Que eu não sou essa pessoa tão ruim que eles falaram que eu era, né? Então, você tem que se posicionar dentro do seu relacionamento. Eu não tô dizendo para sair brigando, sair gritando, não. A gente tem que ser a mulher sábia que edifica a sua casa, não a tola que com as próprias mãos destrói. A Bíblia nos explica isso, ela nos ensina que a gente deve ser sábias para edificar o nosso lar, a nossa casa. Então, quando a gente é sábia, a gente se conhece. A gente começa a buscar pela nossa própria identidade. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se ama e que a gente entende que a gente não foi feita para ser pisada, que a gente não foi feita para ser esmagada, para viver embaixo, escondida, que a gente foi feita para voar, conforme aquilo que Deus planejou para nós. Nenhuma mulher foi feita para ser escrava, né? Eu não estou dizendo dessas coisas de mulher feminista que não se dobra para homem. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mulher que se conhece, que se ama e que não vai deixar ser humilhada. Uma mulher que vai se posicionar e vai falar assim, ó, até aqui você pode ir. Daqui para frente, eu não aceito ser tratada dessa forma. Por quê? Porque quando você se ama, você conhece o que te faz bem e o que te faz mal. Quando você aprende quem é você, quando você se conhece, você não deixa as pessoas ultrapassarem os seus limites. É claro que a gente tem boas maneiras, boa convivência, a gente não vai sair humilhando as pessoas, né, sendo egoísta, não. A gente vai cuidar para que a gente seja sábia no falar, no agir, no explicar, tanto com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos amigos, pais, enfim, com todo mundo. Quando a gente se conhece, se ama, a gente começa a aprender a como trabalhar com todas as pessoas. A gente começa a aprender que a gente não precisa se rebaixar para ser amada, que a gente não precisa fazer tudo para agradar o outro, para ser vista. Porque muitas vezes lá atrás ninguém nos viu. Muitas vezes lá desde pequena a gente não se sentia às vezes amada, talvez vista, talvez validada. E hoje então você aprendeu assim, a mamãe só olhava para mim quando eu fazia alguma coisa certa. Mamãe ou papai só olhava para mim quando eu fazia alguma coisa para agradar.
Sei lá, quando eu levava o controle da TV, eu era aplaudida. Quando, não sei, tem N situações que podem ter acontecido, né? Talvez você entendia, quando eu faço uma coisa boa, papai e mamãe me amam, me aplaudem, eles falam que eu tô de parabéns. Mas quando eu não agrado, eu não sou vista. Mas não é que a gente não é vista, mas é que a gente é aplaudida quando faz uma coisa muito boa. E quando a gente faz coisas normais, a vida continua seguindo. Só que cada um, né, entende de um jeito, cada um sente de uma forma. Então, quando a gente acha que a gente só é vista, quando a gente acha que a gente só vale a pena se a gente fizer algo para agradar, às vezes a gente cresce querendo agradar tudo, agradar todo mundo, querendo agradar todos, e a gente vai se apagando, a gente vai se deixando lá atrás, lá embaixo, a gente vai deixando os outros fazerem o que quiserem de nós, a gente vai deixando os outros pisar em cima da gente. Por quê? Porque se eu não fizer algo bom, se eu não fizer para agradar, eu não vou valer a pena. Eu não vou ser amada, ninguém vai gostar de mim. Mas não é assim. Porque se nós somos merecedoras do amor de Deus, se Ele nos deu seu próprio Filho, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter um futuro, uma vida eterna lá em cima com Ele, por que que Ele deixaria nós para sermos esmagadas? Pensa bem. Ele não tira a gente de algumas situações porque Ele permite que a gente viva aquilo para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. Então tem coisas que a gente vai viver que a gente vai precisar crescer com aquilo. Tem coisas que a gente só vai sair daquilo ali quando a gente amadurecer. Quando a gente entender por que é que a gente precisou passar por aquilo. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. Qualquer sofrimento que a gente já passou, por pior que seja, tudo tem um propósito. Talvez você passou por uma coisa horrível que te dói, te marca até hoje. Porque isso, quando você conseguir se conhecer, quando você for curada, isso vai virar propósito para você ajudar outras pessoas, para você ajudar outras mulheres. Porque quando você é curada, você pode ajudar a curar. A gente ouve muito isso nas nossas igrejas, né? Curadas para curar, né? E o que é isso? É porque quando a gente se conhece, quando a gente se cura de uma ferida, aquilo vira nosso propósito. Muito a gente ouve, a sua maior dor é o seu maior propósito. Então, por que que a gente vai ficar presa nessa dor, nesse ciclo de sofrimento, muitas vezes de coisas que aconteceram lá atrás? Se a gente pode, sim, buscar ajuda, querer se curar, querer melhorar para poder ajudar outras pessoas. Porque se a nossa dor virar propósito, né, como a gente não vai ajudar alguém? Porque se você já viveu, você entende. E se você entende, você pode ajudar outra a melhorar, pode ajudar outra a sair disso, né? Então, se você vive um relacionamento abusivo, busque ajuda. Você não precisa viver isso, você não está sozinha. Tem muitas mulheres que ainda se submetem a um jugo tão desigual, tão dolorido, tão desafiador. Há tantas mulheres que precisam de cura, que precisam de ajuda. Se você consegue sair disso, você pode ajudar outras também. E quando a gente começa a se amar, a gente pode ir muito além do que aquilo que a gente imaginava. Você não é o lixo que você achou, que te fizeram acreditar que você era. Você é alguém especial. Não tem aquela música? Quando Deus te fez, Ele jogou a forma fora e não fez outra igual. Você é especial para Deus. Você tem valor. Mulher, o teu valor não está nas roupas que tu veste, não está nas coisas que tu faz. O teu valor está em quem você é, no teu coração, naquilo que Deus te fez para ser. Então busque lá dentro de ti essa chama, essa força, porque em algum lugar aí está escondida essa força. E se você conseguir achar, você vai conseguir sair disso. Então busque ajuda. Você não está sozinha.
E muitas vezes sozinha é muito difícil de sair, né? Então busca ajuda. Não deixa chegar ao ponto máximo. Não deixa chegar a um ponto irreversível. Busque ajuda antes que seja tarde, antes que fique pior. Conheça a si mesmo. Porque muitos homens que maltratam as mulheres, eles fazem isso porque, infelizmente, as mulheres deixam. Mas quando elas se posicionam, quando elas resolvem entender e se conhecer, muitas vezes, muitos desses homens, eles param. Muitos desses homens mudam. É difícil, é? Porque quando isso está incrustado dentro da vivência dele, dentro do ser dele, desde que talvez ele nasceu, viu o pai batendo na mãe, né? Viu tantas coisas, tanta violência, isso está dentro dele e é normal para ele. Então ele vai fazer isso. Mas quando você se posiciona, ou você sai daquilo que está te machucando, porque sim, a gente como cristãs, a gente luta pelo casamento, mas tá na Bíblia que Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então quando o homem é tão duro, que não tem jeito, você está vivendo violência doméstica, você está vivendo tanta violência psicológica, doméstica, né, física, patrimonial, você não precisa viver isso. Deus permite que você viva uma vida feliz. Não vai escandalizar o evangelho porque você vai cuidar de si, porque você não vai se permitir chegar até o ponto de morrer. Porque muitas mulheres, infelizmente, são assassinadas porque elas demoraram tempo demais para ver, para se conhecer, para se enxergar e decidir mudar de vida. Então busque ajuda, não espere o pior acontecer. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima e maravilhosa semana e até a próxima.